Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo novamente. Vamos aqui para a 10ª questão do TD, nossa última questão desse segundo TD. Lembrando que o TD vai estar lá na descrição do vídeo, tá certo? Vocês podem fazer o download do TD, tentar resolver as questões, revisar os assuntos da questão, fazer outros exercícios relacionados a esses assuntos. Então esse é o cronograma de estudo, tá certo? Não é só acompanhar a aula, não é só ler as questões, ler a parte teórica. É você acompanhar algumas resoluções, tentar fazer essas resoluções você mesmo, estudar a teoria dessas questões e resolver outras questões do mesmo assunto, tá certo? Então esse é o cronograma de estudos para que esse trabalho dê resultado, tá ok? Vamos lá para a questão 10 para a gente encerrar essa parte do segundo TD. Vamos lá, pessoal. A questão 10 diz o seguinte: o volume de um cilindro é dado pela expressão V igual a πr² vezes H, onde R é o raio da base do cilindro e H é a altura do mesmo. O gráfico que melhor representa a dependência entre o volume e o raio da base de todos os cilindros que têm altura 5 centímetros é... Bem, pessoal, essa questão é uma outra questão que envolve duas coisas aí. A parte de função, importantíssima para o Enem, e a parte de volume dos sólidos, também outra parte que cai bastante no Enem. Então, juntou-se aí em uma única questão, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Você tem um cilindro de altura 5 centímetros e aqui é o volume desse cilindro. Então, a questão quer saber qual é a função que representa, né, qual é o gráfico que representa os volumes de altura 5 centímetros. Então, ele traz vários gráficos aí para você analisar, ok? Então, vamos construir esse gráfico do cilindro de 5 centímetros. Então, aqui nós temos o volume e aqui o raio. Certo? Como a altura é uma constante, a altura vai ser 5, eu vou fazer essa função assim, ó, volume é igual a... volume vai ser 5, vou colocar o 5 aqui, ó, 5 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, esse volume ele vai crescer quando esse raio crescer. Tá certo? Quando esse raio crescer. Então, quando você vai construir o gráfico de qualquer função, você vai começar por aqui, ó. É primeiro perguntar assim, se esse raio for zero, quanto é que vai ser esse volume? Será que esse gráfico vai partir daqui ou de outro ponto? Ou será que o ponto 0, 0 vai pertencer ao gráfico? Ora, se o raio for zero, isso aqui é um produto, né? Dá todo mundo zero. Então o volume vai ser zero, que é lógico. Você tem um cilindro que o raio é zero, né? Então o volume vai ser zero. Então o ponto 0, 0 pertence ao gráfico. Então qualquer outro gráfico que não comece ou não passe por aqui, já está fora das nossas análises, tá certo? Então você vai aumentando o raio, né? Se o raio for 1, né? Isso aqui daria 5, o volume é 5. Se o raio for 2, o volume vai aumentando, né? Aí você tem dois gráficos muito parecidos. Você tem um gráfico, aí nas alternativas que cresce assim, e você tem um outro gráfico que também cresce, mas ele cresce assim. Então, qual seriam os dois? O correto desses dois aqui seria o gráfico azul ou o gráfico vermelho? Ora, você vai vir aqui e vai perceber que volume é igual raio ao quadrado. Isso aqui, como ele é ao quadrado, isso aqui é uma função quadrática. Uma função quadrática tem o seu gráfico como sendo uma parábola. Nunca vai ser uma reta. Para ser uma reta, teria que ser uma função linear. Você não poderia ter elementos ao quadrado. Tá certo? Então, a resposta certa seria essa daqui, que é um braço de parábola, né? Por que está só desse lado? Por que não tem desse? Né? Porque não temos volume negativo, medida sempre valores positivos. Então, é esse gráficozinho aí da resposta que faz uma parábola. Tá certo? Não pode ser uma reta e deve começar daqui. O ponto 0, 0 pertence ao gráfico. Alguns gráficos estão começando do 5. Ok, pessoal? Só a análise do gráfico, saber que é quadrática, saber que tem que ser uma parábola. Tá certo? Construçãozinha de gráfico
assunto de função extremamente importante. Vão lá, revisem função quadrática, dêem uma olhada em alguns exercícios de função quadrática, gráfico, ponto máximo, ponto mínimo. Tem muita questão interessante de ponto máximo e ponto mínimo. Vou trazer nos próximos TDs para a gente analisar. Ok, pessoal? Encerramos aqui o nosso segundo TD. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam seguindo o cronograma dado, tá certo? De acompanhar as resoluções, revisar a teoria e fazer exercícios para que possa surtir efeito aí lá na frente. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo TD. Valeu, pessoal. Tchau.